Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar a respeito das agulhas para escleroterapia e preenchimento, tá? O enfoque dessa aula não é falar especificamente das agulhas para preenchedores. Eu vou dar uma pincelada nesse assunto, mas a gente vai esmiuçar melhor essa parte quando a gente estiver fazendo as aulas de preenchimento, pegando as agulhas, utilizando a agulha para fazer tal e tal preenchedor. Eu vou explicar por que que eu estou pegando aquela agulha e por que que eu não escolhi ou escolhi fazer com agulha, certo? Então o enfoque principal hoje são as agulhas para escleroterapia. Então, conhecendo um pouquinho da nomenclatura, porque a gente vai utilizar isso nas aulas, né? E a gente vai precisar conhecer a nomenclatura das agulhas, tá? Então, essa parte aqui, a parte colorida que a gente conecta na seringa, a gente chama de canhão, certo? A parte propriamente dita da agulha, propriamente dita, é a haste, e a pontinha da agulha, que é a parte pérfuro cortante, a gente chama de bisel, que é essa parte facetada, certo? É importante a gente saber essa nomenclatura, porque às vezes eu vou estar explicando e vou estar falando, bisel para cima, bisel para baixo, canhão vazio, vocês têm que conhecer a nomenclatura das agulhas, certo? Com relação aos números, é importante a gente também saber isso, porque quando a gente fala do número da agulha, vocês já têm que ter noção qual é a agulha, para que ela serve, certo? Quanto menor o número, maior a espessura, maior a grossura da agulha, certo? Quanto maior o número, mais fina ela é. Então a 30 G meio, a 31, a 32 G meio são agulhas muito finas. Essa aqui que a gente está na mão é a 18, certo? Que é uma agulha bastante grossa que a gente não utiliza para injetar a medicação. Essa agulha ela só é utilizada para aspirar as medicações, certo? Então a gente tem dois tipos de interpretação, de identificação dessa numeração das agulhas. A gente tem um sistema inglês que vai classificar elas em polegadas, certo? Então aquele G meio, G1 seria uma meia polegada, tá? O sistema métrico, propriamente dito, utiliza os milímetros para a gente mensurar o tamanho da agulha. Tá? Então, o primeiro número ali vai ser sempre a respeito do calibre da agulha e o segundo número vai estar falando do comprimento da agulha. Então, essa agulha aqui, por exemplo, é a 18 por 12, tá? 18 G meio, desculpa, que é a 40 por 12, que na verdade não é 40 por 12, é 40 por 1.2. Então, ela tem 40 milímetros, né, ou 4 centímetros de comprimento e vai ter 1.2 milímetros de calibre, certo? A tabela de cores ela nos ajuda bastante a conhecer e a gravar automaticamente qual é a cor de cada agulha para a gente até saber. Às vezes a gente fica, o tamanho da agulha é muito parecido, mas a gente identifica só pela cor, tá? Então as agulhas que a gente vai utilizar para fazer escleroterapia e são praticamente as mesmas para os preenchedores, tá? A gente vai utilizar a 26, que é a agulha marrom, tá? A gente vai utilizar a 27, que é a cinza. A gente vai utilizar a 29, que é a vermelhinha. E a gente vai utilizar a 30, que é a amarela, certo? Então aqui é só para vocês identificarem, depois vocês deem uma olhadinha nessa tabela, tá? Tentem guardar bastante, mas isso vem com a prática. Depois automaticamente a gente já vai reconhecendo pelas cores qual é o calibre da agulha, tá? Então, quais são as melhores agulhas para escleroterapia? Primeira coisa, eu gostaria de dizer que essa é a minha opinião pessoal, certo? A melhor agulha é aquela que você se sentir mais confortável para fazer o procedimento, tá? Eu gostaria que tivessem me dado essa aula quando eu comecei a fazer, há 11, 12 anos atrás, porque isso facilitaria muito a minha vida, tá? Me permitir conhecer os tamanhos das agulhas e para que cada uma delas pode ser útil durante o procedimento de escleroterapia ajuda muito. Por quê? Quando eu aprendi há um tempo atrás, há 11, 12 anos atrás, 2009, né? Essa agulha aqui foi a indicada para fazer escleroterapia. Então me disseram, faz escleroterapia com agulha 30 G meio. Aí a gente pega um paciente que tem muita varize, tem vasos muito calibrosos, né? E fica lá fazendo muita força e demorando muito tempo para fazer o procedimento, sendo que se a gente soubesse que as outras agulhas são ideais para fazer vasos mais calibrosos, teria facilitado muito a vida, né? E teria diminuído bastante o nosso esforço para fazer um procedimento tão simples. Então, o objetivo do curso é justamente esse, é fazer vocês pularem etapas, tá? Coisas que a gente às vezes leva anos para aprender dentro do consultório,
ah, vou fazer desse jeito que vai ser melhor, vou fazer de outro jeito que vai ser melhor. O objetivo do curso é já entregar isso pronto para vocês darem esse salto inicial, tá? Então, as melhores agulhas para escleroterapia são as agulhas que eu utilizo aqui, tá? Essa é a minha opinião, repito. Não, nada impede que alguém goste mais de fazer de outra maneira, certo? Então, a agulha 18 a gente não utiliza para injetar, tá? Essa agulha a gente só usa para aspirar a medicação. As medicações costumam ser bem viscosas, principalmente as que a gente utiliza que tenham misturas com glicose. Então, ela fica mais chata de fazer a aspiração. Aí, por isso, a 18x12 é importante para a gente aspirar o remédio, tá? Essa agulha a gente não utiliza em nenhum momento para fazer injeção de nenhuma medicação e nenhum tratamento para o paciente, certo? Essa é a única agulha que vocês podem abrir mão, se vocês não quiserem ter no consultório. Por quê? Porque quando a gente compra essa seringa, que ela já vem agulhada com agulha 25, tá? Que é essa agulha pretinha, a gente também pode utilizar essa agulha para fazer a aspiração da medicação que a gente vai injetar. Ela às vezes demora um pouco mais, porque o calibre dela é menor, né? Mas a gente consegue aspirar tranquilamente com ela. As outras agulhas eu já acho bem importantes que vocês tentem ter, tá? Se vocês me disserem qual é o mínimo que eu preciso ter para começar um consultório com escleroterapia, no mínimo a 26, tá? Para a gente fazer os vasos mais calibrosos, e a 30 para a gente fazer os vasos menores, as telangiectasias, certo? Então, começando pela 26. A 26 é essa aqui, a marronzinha. A gente vai utilizar ela para fazer a injeção nos vasos mais calibrosos, né? Aquelas varizes nutridoras com mais de 0,5 milímetro. A 26 pega muito bem esses vasos, tá? E a gente consegue trabalhar sem fazer nenhum esforço maior, tá? Para injetar a medicação. Depois a gente já começa a ter vasos um pouco mais finos, que a 26 já não é tão boa, porque mesmo a gente entrando só com o bisel dela, ela vai transfixar o vaso, não vai conseguir penetrar e ficar exatamente dentro do lúmen do vaso, tá? Vai extravasar a medicação muito mais facilmente. Aí a gente já pode começar a utilizar a 27, que é a cinza, certo? Então a 27 serve para os vasos intermediários e os vasos finos também, quando a gente utiliza só o bisel dela. A 29, que é essa agulha vermelhinha, eu gosto muito dela porque eu acho ela muito versátil. A vantagem quando a gente pega uma agulha mais grossa, como a 26 ou a 27, por exemplo, é justamente fazer menos força quando a gente está injetando a medicação. Com a 29, apesar dela ser bem mais fina que essas outras, a gente também não faz muita força e tem a vantagem de conseguir pegar vasos bem mais finos. Então, se vocês veem que tem um paciente que tem assim aqueles vasos intermediários e vasos bem fininhos também, às vezes a gente consegue fazer o paciente todo com a 29. Então, ela é bastante versátil, tá? E essa aqui, que é a 30G6, é a única agulha que a gente consegue utilizar para pegar aquelas telangiectasias muito finas. Então, eu utilizo essas duas, tá? Essa aqui é a da TSK, que eu gosto bastante, e essa aqui pode ser BD, pode ser SR, depois eu vou falar das marcas para vocês, tá? Então, eu utilizo essas duas. Então, a 32 eu coloquei aqui, mas só para vocês não caírem no mesmo erro que eu já caí, de achar que por ela ser muito mais fina, ela vai ser perfeita para escleroterapia. Seria um sonho se isso fosse verdade, porque ela consegue pegar vasos muito, muito finos. Mas como o calibre dela é muito pequeno, a gente não consegue vencer a força de extrusão da medicação. Fica muito, muito ruim da gente conseguir fazer uma pressão adequada no êmbolo, a medicação não sai, tá? A não ser que vocês usem polidocanol puro, até pode tentar em alguns pontos, mas mesmo assim vai ser chato. Agora a glicose é impossível fazer com a 32, tá? Então, quais são as marcas que eu utilizo? A rosa, como o objetivo é só aspirar a medicação, né, a 40x12, não tem nenhum problema que a gente compre de qualquer marca, tá? Não tem problema se o fio for ruim, isso não interfere no nosso trabalho. As medicações, as agulhas que a gente vai utilizar para fazer a injeção da medicação, aí é importante que a gente pense um pouquinho na marca e às vezes faça um investimento um pouco maior, tá? Então, a 26, como ela também não é uma agulha que é muito importante que a gente tenha um fio perfeito, porque ela vai conseguir pegar vasos maiores, o objetivo dela é pegar vasos maiores, então a gente pode comprar de qualquer marca da preferência de vocês, que vocês tenham mais facilidade no mercado e esteja com preço mais acessível, tá? Então, geralmente eu utilizo BD, Scarpac, Labor Impor, SR,
a que eu tiver mais acesso. Às vezes acontece, vocês vão ver que às vezes o lote inteiro não tá com o corte perfeito, né, do bisel da agulha, dá uma trancadinha na hora que vai colocar, assim que vai injetar a medicação, aí vocês trocam a agulha, porque é uma agulha de baixo custo, então é tranquilo a gente fazer isso. Com as outras agulhas aí o buraco já é um pouco mais embaixo, a gente já tem que pensar melhor no investimento e tem que valer a pena de verdade, tá? A agulha 27, a gente tem duas opções muito boas, na minha opinião. A TSK é excelente, tá? Vocês conseguem comprar ela, acho que tem uns 2 anos que ela entrou no Brasil, vocês já conseguem comprar ela diretamente aqui agora. E essa aqui é da Terumo, eu gosto muito. A Terumo, essa linha, a Terumo infelizmente só vende para a indústria farmacêutica. Já tentei comprar, a não ser que tenha mudado ontem, mas até o ano passado eu tentei comprar deles e a gente não consegue, tá? Então o que que eu faço? Essa aqui é a linha, a Terumo 27 vem em toda a linha da Renova, né, dos preenchedores. Como hoje eu utilizo praticamente só cânula para fazer preenchimento, então eu guardo todas as agulhas e uso para fazer escleroterapia, tá? E essa aqui, essa 29 da Terumo também, ela vem em toda a linha da Galderma. Então eu também guardo e utilizo para fazer esclero. Uma outra opção é que vocês conheçam um amigo bem legal que não faz escleroterapia e vocês peçam para ele doar todas as agulhas para vocês, tá? Então essas duas 27 aqui que a gente estava falando, elas são muito boas, tanto uma marca quanto a outra, a Terumo e a TSK. A gente tem uma 27 da Terumo que ela até vem às vezes com alguns preenchedores que ela tem aquele protetor de agulha que é verdinho, que protege ela. Aquela 27 não é legal, tá? Aquela 27 perde fio muito fácil, então ela até serve para fazer o tratamento, mas não tem sentido comprar porque ela é tão boa quanto a 26. Essa aqui não, essa aqui tem um diferencial bem importante de fio, de agulha, de bisel, de corte, de tudo mais. A qualidade é bem superior, tá? A 29, então, que é essa vermelhinha, a gente já falou, eu pego dos preenchimentos da linha da Galderma, tá? Ela é muito boa, ela é muito versátil, a gente consegue trabalhar vasos mais calibrosos e vasos bem finos com ela, então na maioria das vezes a gente consegue trabalhar o paciente todo sem precisar trocar a agulha, tá? E agora vem uma parte bem importante, assim, da gente saber a respeito das agulhas 30 G meio. Essa daqui, ela é muito mais fácil de extruir a medicação, que é a agulha da TSK. Tá? Então, quando a gente trabalha com aquelas medicações mais viscosas, como medicações que têm glicose, que é o meu caso, por exemplo, que eu uso uma mistura, depois eu vou falar isso para vocês, essas medicações elas se tornam muito chatas da gente injetar com uma agulha muito fina, justamente porque ela é um líquido mais viscoso e a força de extrusão tem que ser muito grande. Então, essa agulha aqui, 30 G meio, apesar de essa também ser 30 G meio, a da TSK a gente precisa fazer uma força muito menor no êmbolo da seringa, então facilita muito mais o nosso trabalho, tá? Só que ela tem um diferencial com relação à da BD e da SR, que é o bisel. O bisel dessa daqui, da BD e da SR, é muito menor, ele é muito mais delicado e o fio dele se perde muito depois do que o fio dessa aqui, tá? Então, quando a gente tiver um paciente que tem aquelas telangiectasias bem espalhadas, mas que não são tão finas, a gente pode utilizar essa aqui tranquilamente para fazer todo ele sem nenhum problema. Quando a gente já pega um paciente que vai ter aquelas telangiectasias tão finas que são nuvens vasculares, às vezes, né, que a gente parece uma mancha, tu olha assim, não percebe o vaso, a não ser que tu olhe de muito perto, aí só essa aqui vai conseguir resolver, certo? Porque esse tipo de vaso a gente tem que funcionar só com o bisel da agulha. E o bisel dessa aqui, por ser um pouquinho mais comprido, ele acaba às vezes transfixando o vaso, a gente acaba não conseguindo pegar. E outra coisa é que ela é um pouquinho mais comprida também no tamanho, ela tem um comprimento um pouquinho maior. E aí isso também nos dificulta um pouquinho na hora de fazer aquela injeção tão superficial, certo? Então isso vocês vão pegando a mão depois, mas na hora de escolher para um vaso muito, muito fino, se vocês estiverem na dúvida, usem essa aqui. Tá? Em termos de custo-benefício, infelizmente essa aqui é bastante mais cara, né? Essas duas aqui da TSK, para quem usa preenchimento, elas vêm em toda a linha da Belotero, tá? A Belotero toda vem com ou agulha 27 ou agulha 30, dependendo do preenchimento que vocês estiverem utilizando. Então vocês podem também guardar as agulhas dessa linha, certo? E com relação a que eu mais gosto de utilizar para fazer telangiectasia, sem dúvida nenhuma é essa, tá? A única desvantagem dela em relação à da TSK é a força de extrusão,
tá? A gente tem que fazer uma força bem maior. Então, aconselho que vocês avaliem o paciente antes, escolham a agulha maior primeiro, façam o máximo que der para fazer com aquela agulha e depois só o que nenhuma mais conseguir pegar, aí vocês vão utilizar essa aqui, tá? Então, como é que a gente vai escolher a agulha para fazer a escleroterapia? Sempre de acordo com o calibre do vaso, certo? Quanto mais calibroso o vaso, mais calibrosa pode ser a agulha. Óbvio que tem um limite, tá? A gente não utiliza nenhuma agulha maior do que a 26, 25, 24, não. A lesão do vaso vai ser muito grande, a gente vai fazer equimoses gigantes, a gente vai fazer hematomas às vezes, né? Desnecessariamente a gente vai provocar um sangramento maior, então é totalmente desnecessário. Então, por mais calibroso que seja o vaso, a maior agulha que a gente vai utilizar para a escleroterapia vai ser sempre a 26. Tá? Então vocês conseguem perceber que a gente tem ali alguns vasinhos perto da fossa poplítea, uns vasos um pouco maiores, né? E esses vasinhos a gente pode utilizar tranquilamente neles a agulha 26 ou a 27, certo? Na parte lateral do joelho ali a gente já tem uns vasos um pouquinho menores. São vasinhos que a gente pegaria muito bem com o bisel da 27, tá? Ou que a gente já poderia utilizar uma 30, por exemplo, tá? Logo acima desses vasos, vocês vão perceber vasinhos muito menores, tá? Que são as telangiectasias bem finas mesmo. Naqueles vasos ali, só a agulha 30 consegue entrar, tá? Então, ou a gente vai fazer com o bisel da 30 da TSK, ou a gente vai fazer com o bisel da 30 da BD ou de Scarpac, certo? Ou SR, a marca que vocês tiverem comprado. Eu particularmente gosto mais da BD, eu acho que ela demora mais para perder o fio, porque quando a gente utiliza só o bisel, se a gente compra uma marca que não é tão boa, ela perde fio muito rapidamente, certo? E a seringa, o que a gente vai utilizar para fazer escleroterapia? Seringa de 60, de 20, de 10, de 5, nem pensar, tá? Eu não sei explicar para vocês porque que tem gente que faz espuma e utiliza a seringa de 1 ml. Não sei porque gosta, não sei falar. Eu acho que o trabalho de fazer a espuma já é muito grande para ainda pegar uma seringa tão pequena que vai acabar a medicação muito rápido. Mas enfim, ainda tem gente que utiliza. Eu particularmente só utilizo a seringa de 3 ml, tá? Tem alguns trabalhos de física mostrando que é a seringa mais ergonômica, né? A que melhor se adapta ao tamanho da mão, ao tamanho da pega, tá? E é a seringa que a gente precisa fazer uma menor força de extrusão. Vocês devem lembrar daquela parte da física que quanto maior a superfície, né, maior a força de extrusão que a gente tem que fazer. Então, quanto maior for o êmbolo e maior a superfície aqui que a gente vai ter a pega da seringa, maior teria que ser a nossa força para conseguir extruir por um buraquinho tão pequeno que vai ser o buraquinho da agulha, tá? O pertuitozinho da agulha. Então, é importante a gente ter essa escolha adequada da seringa para a gente conseguir trabalhar com uma boa qualidade também, tá? Quando eu falo de boa qualidade, eu não estou falando só do tratamento ser efetivo, eu estou falando da gente conseguir fazer 10, 15 pacientes no mesmo dia sem sair com muita dor na mão, tá? Porque se a gente faz uma escolha errada, no final do dia a gente não consegue mais ter a mesma força de extrusão, pelo menos não eu que sou mulher e tenho uma mão um pouco mais delicada, tá? Com relação à escolha da seringa, eu geralmente compro o SR de Scarpac, tá? Não importa muito a marca, é extremamente importante que ela tenha Luer Lock. Se vocês não comprarem a seringa com rosca, com Luer Lock, na hora que a gente fizer a força de extrusão, a medicação vai estourar, tá? Então precisa ter Luer Lock para prender bem a agulha, tá? A gente tem uma seringa bem boa da BD também, que é aquela azulzinha, que ela tem protetor de agulha. Aquela seringa é ótima para a gente fazer escleroterapia com glicose, com outras medicações, mas eu não aconselho vocês a usarem ela para fazer espuma, tá? Não sei por que motivo a borrachinha dela irrita muito mais. Depois a gente vai falar isso na aula de espuma, o polidocanol irrita bastante a borracha. Então, quando a gente vai utilizar alguma coisa com polidocanol, a gente às vezes tem que começar a trocar a seringa, porque a gente começa a ter que trancar ela na hora de fazer a extrusão, a gente começa a ter dificuldade de injetar a medicação, certo? Então, a melhor seringa é a de 3 ml, né? E pode ser a marca da preferência de vocês, tá? Então, as agulhas para preenchimento. Eu vou só dar uma pincelada, como eu já falei, depois nas aulas a gente vai falar melhor, tá? Como eu já mostrei para vocês aqui, a agulha 27, a 30 e a 29, elas já são as agulhas indicadas para fazer preenchimento, né? Elas vêm nas caixas dos preenchedores já.
Então, como é que eu utilizo? Geralmente, eu utilizo a agulha 30, né, que vem nas caixinhas. Eu utilizo geralmente no consultório só para fazer ruga muito fina, tá? Parte periorbital, parte de sulco, ruga de código de barra, aquela técnica de branqueamento, blunting technique. Então, eu utilizo geralmente para fazer rugas mais fininhas ou para fazer um skin booster, tá? Coisas que a gente vai fazer com tranquilidade, injetar em zonas que não são de risco e superficiais, tá? Fronte, glabela, nunca uso 30 de meio, tá? Têmpora não uso agulha nunca, tá? Depois a gente vai falar especificamente disso nas aulas pontualmente. E com relação à agulha 29, que é a que vem em toda a linha da Galderma, eu uso ela da mesma maneira que eu uso a 30, tá? Eu uso só para fazer rugas finas, ruga de sulco, ruga de código de barras, aquele cantinho aqui da comissura labial, cantinho inferior da boca, onde a gente costuma ter aquela quedinha que a gente tem que preencher, às vezes sustentar, colocar um preenchedor mais profundo e depois fazer aquele refinamento com preenchimento mais superficial. Então, esse tipo de refinamento no subcutâneo, eu utilizo essas agulhas mais finas, tá? A 27 é a mesma coisa, utilizo para fazer comissura labial inferior, utilizo para fazer rugas mais profundas, tá? Quando a gente tem que aprofundar um pouco mais o preenchedor, eu prefiro a 27. E a 27 é a que eu utilizo para fazer a ruga de glabela. Depois a gente vai ter uma aula específica de preenchimento de glabela. Agora, dos preenchedores de sustentação, pontos de sustentação CK1, CK2, CK3, pré-jaw, ângulo de mandíbula, cauda de sobrancelha, esses pontos eu utilizo a agulha 22, tá? Pode parecer um pouco grosseiro, mas eu me sinto muito mais segura de colocar uma agulha mais calibrosa, porque eu sei que se eu tô sentindo o osso, eu tô em cima do osso, e eu sei que se eu aspirei durante um tempo e não veio nada, é extremamente difícil que eu esteja dentro de um vaso, tá? Porque essa agulha ela é calibrosa, se ela tiver lesionado um vaso, automaticamente a gente vai perceber um sangramento ali no subcutâneo, um edema, tá? E se isso não acontece é porque a gente realmente não tá dentro de um vaso, tá? Então eu utilizo ela, eu sei que dói um pouquinho mais, que é mais desconfortável para o paciente, mas ela me dá muito mais segurança e me traz muito menos risco de problema, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Podem comentar aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma opinião a respeito de alguma coisa, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada!